Paz seja convosco. Sejam bem-vindos a este momento de reflexão e comunhão. Hoje, abrimos nossos corações para um tema que por vezes gera grande inquietação e debate na jornada cristã: a intrínseca e delicada relação entre a fé e as obras. Como podemos conciliar a salvação pela graça, um presente merecido, com um chamado bíblico para uma vida de serviço e retidão? Não estamos aqui para apresentar fórmulas simplistas, mas para juntos buscarmos o entendimento. Iniciamos nossa meditação em um dos pilares da teologia da graça, encontrado na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O apóstolo declara com clareza solar: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta passagem estabelece sem margem para a dúvida que a nossa salvação é uma obra exclusiva da soberania e do amor divinos. No entanto, a instrução de Paulo não se encerra aí. O versículo 10, que se segue imediatamente, é crucial para uma compreensão equilibrada e completa do assunto. Ele continua: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observe a sequência lógica e teológica. Primeiro, a salvação pela graça. Depois, como consequência direta, a vocação para as boas obras, preparadas de antemão por Deus. Por outro lado, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, encontramos uma afirmação que parece, à primeira vista, contrastar com o ensino paulino. Tiago escreve: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa declaração poderosa nos convida a examinar a natureza da fé que professamos. Não se trata de uma contradição, mas de uma perspectiva complementar, que aprofunda nosso entendimento sobre a genuína fé que a Bíblia descreve. Essas duas passagens, longe de se oporem, formam os dois lados de uma mesma e preciosa moeda espiritual. Uma não anula a outra. Pelo contrário, elas se iluminam mutuamente. A fé genuína, recebida como um dom gracioso de Deus, inevitavelmente se manifesta em uma vida transformada, que transborda em ações de amor e justiça. A ausência de obras pode ser, então, um sintoma de uma fé que talvez nunca tenha sido verdadeiramente viva. Ao meditar sobre essas verdades, é natural que nos voltemos para o nosso próprio coração e observemos nossa caminhada. Quantas vezes a dúvida nos assalta? Será que minhas ações são suficientes? Será que minha fé é real se não vejo frutos constantes e visíveis? Essa inquietação, quando examinada sob a luz da palavra, não deve nos levar ao desespero, mas a uma dependência ainda maior da graça que nos sustenta diariamente em nossa jornada espiritual. A sociedade frequentemente nos avalia pelo que fazemos, pelo que produzimos e pelo que conquistamos. Essa mentalidade pode sutilmente infiltrar-se em nossa vida espiritual, transformando o serviço a Deus em uma busca por aprovação, seja divina ou humana. Tiago nos adverte contra uma fé puramente teórica, uma concordância intelectual que não se traduz em compaixão ativa pelo próximo. A fé que a Bíblia ensina é uma fé que sente, que se move, que age. Pensemos em situações concretas do nosso cotidiano. Um colega de trabalho passando por uma dificuldade, um vizinho necessitado, um familiar que precisa de perdão. É nestas arenas da vida real que nossa fé é testada e demonstrada. A obra neste contexto não é um ato grandioso para obter mérito, mas a resposta natural de um coração que foi transformado pelo amor de Cristo. É o amor que se torna visível, a fé que ganha corpo e se faz presente no mundo. Se este tema toca seu coração e gera reflexões profundas sobre sua própria jornada, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua perspectiva pode encorajar outra pessoa que está enfrentando as mesmas questões. Vamos construir juntos um espaço de diálogo sincero e edificante, onde podemos aprender e crescer em comunidade, apoiando-nos mutuamente na busca por uma fé viva e atuante. A troca de experiências é uma ferramenta poderosa para o nosso amadurecimento coletivo. Portanto, a questão não é fé ou obras, mas sim qual a natureza da minha fé. Uma fé que salva é uma fé que transforma, e uma fé que transforma inevitavelmente produz o fruto do Espírito, que se manifesta em amor, alegria, paz e, consequentemente, em boas obras. Este entendimento nos liberta da ansiedade da performance e nos convida a um relacionamento de amor, onde o serviço flui como um rio de gratidão que brota da fonte da salvação. Pai Celestial, nos colocamos humildemente diante de Ti neste momento, reconhecendo a profundidade e a santidade da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos plenamente a verdade sobre a fé e as obras. Liberta-nos de toda confusão, de todo legalismo que nos aprisiona e de toda a graça barata que nos acomoda. Que a Tua verdade nos liberte para vivermos para a Tua glória. Senhor Deus, suplicamos por uma fé
que seja mais do que um mero consentimento intelectual. Concede-nos uma fé viva, pulsante, que transforme nosso ser interior de maneira radical e genuína. Que a certeza da nossa salvação, firmada unicamente na obra redentora de Cristo Jesus na cruz, seja o fundamento sólido sobre o qual construímos nossas vidas. Que essa certeza não nos leve à inércia, mas nos impulsione a um amor profundo e ativo por Ti e pelo nosso próximo. Oramos, Pai, para que nossas obras não sejam tentativas vãs de merecer o Teu favor ou de construir nossa própria justiça. Que cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de serviço seja uma expressão espontânea de gratidão por tão grande salvação que recebemos de Ti. Purifica nossas motivações, para que sirvamos não por obrigação ou para sermos vistos, mas por um amor que transborda de um coração que foi primeiramente amado por Ti. Pedimos, Espírito Santo, que sondes nosso coração. Onde houver orgulho, concede-nos humildade. Onde houver indiferença, planta em nós compaixão. Onde houver medo de agir, dá-nos coragem e ousadia. Ajuda-nos a ver as pessoas ao nosso redor com os Teus olhos e a amá-las com o Teu amor. Que nossas mãos sejam a extensão das Tuas mãos neste mundo, levando cura, consolo e esperança em nome de Jesus. Assim, clamamos por uma vida que seja um reflexo autêntico da fé que professamos. Que não sejamos conhecidos apenas pelo que dizemos crer, mas pela maneira como vivemos e amamos. Que a nossa jornada aqui na Terra seja um testemunho poderoso do Teu poder transformador. Uma sinfonia harmoniosa, onde a fé é a melodia e as obras são a expressão visível dessa canção de redenção. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Portanto, irmãos e irmãs, descansemos nesta verdade libertadora. Somos salvos pela graça mediante a fé. Esta é a promessa imutável da Bíblia. Não há nada que possamos fazer para adicionar ou subtrair algo da obra perfeita e consumada de Cristo no Calvário. Nossa aceitação diante de Deus não depende do nosso desempenho, mas da justiça de Jesus que nos foi imputada. Essa verdade deve nos trazer profunda paz e segurança, dissipando toda a ansiedade e o medo da condenação. Essa segurança, no entanto, é o ponto de partida, não o destino final. É a partir desse lugar de aceitação incondicional que somos capacitados e chamados a viver para as boas obras, as quais Deus preparou para nós. As obras não são a raiz da nossa salvação, mas o fruto que evidencia a vida da árvore. Uma macieira não se esforça para produzir maçãs. Ela simplesmente as produz porque essa é a sua natureza. Assim é a vida do crente. Que possamos, então, buscar diariamente viver de uma maneira que honre o nome do Senhor. Que o nosso trabalho, nossas relações familiares, nossa conduta na sociedade e nosso serviço na igreja seja um reflexo da nova vida que recebemos em Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e não ver nossa própria justiça, mas a obra do Espírito Santo que nos molda e nos capacita a amar e a servir de forma sacrificial e genuína, para o louvor da glória de Deus. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e trouxe clareza ao seu coração, se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões baseadas na palavra de Deus. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de fé que busca crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir juntos nesta jornada, nos encorajando e nos edificando mutuamente, dia após dia, até a sua vinda. Que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, os aperfeiçoe, os firme, os fortaleça e os estabeleça. Que a paz que excede todo entendimento guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Andem na certeza do seu amor e na alegria de servi-lo, não por obrigação, mas como uma resposta de amor a quem primeiro nos amou, de maneira tão profunda e transformadora.